A oferta de fusão entre Eneva e Vibra Energia acabou de ser recusada pela própria Vibra Energia, mas que ainda há uma potencial possibilidade dessa negociação avançar, o que criaria uma empresa gigantesca avaliada na ordem de 50 bilhões de reais. E aqui nesse vídeo nós vamos comentar o que é cada uma das empresas, o que pode se tornar a partir dessa fusão entre ambas e se de fato vale a pena comprar, aproveitando de uma certa arbitragem que existe antes dessas negociações, sabendo que depois elas podem estar sendo avaliadas a um preço mais caro, a um preço mais alto do que as duas hoje estão sendo negociadas separadamente. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou o Gabriel Bassotto, analista-chefe de ações pelo Simpla Club, e agora então vamos direto para o vídeo. Basicamente o que a gente tem acompanhado no noticiário é que a Eneva, aí já há alguns dias atrás, enviou uma proposta para fazer a fusão com a Vibra Energia em uma negociação em que ambas teriam o mesmo peso. Afinal de contas, hoje a Eneva é avaliada em torno de 20 bilhões de reais, enquanto a Vibra Energia está avaliada em 25 bilhões de reais. Então, nesse caso, a própria Eneva já colocou um prêmio nas suas ações ali de 25% para fazer a negociação em pesos iguais. Aqui, a princípio, a gente poderia talvez justificar esse prêmio que eles mesmos colocaram na sua empresa através de conhecer um pouco mais sobre o seu modelo de negócios. Porque basicamente a Eneva ela é uma empresa que atua na geração de energia elétrica voltada exclusivamente ou majoritariamente em usinas termoelétricas. Basicamente o que a gente vê hoje é que a Eneva tem vários ativos, ela faz a exploração de gás natural e depois que ela explora esse gás natural, ela envia parte desse gás para uma das suas usinas, grande parte usinas termoelétricas movidas a gás natural, embora também tenha uma parte pequena ali movida a carvão. Mas o foco dela é justamente fazer essa exploração e depois a produção de energia. Muitos dos ativos hoje da Eneva, talvez o maior, dos mais complexos, está localizado lá no Amazonas. É um ativo basicamente único, ele realmente tem uma complexidade gigantesca, tá? Então, até para você avaliar se é um ativo bom, se é um ativo ruim, ele não é tão fácil assim, mas hoje a gente pode entender que a Eneva é uma das referências no Brasil no que se refere a essa produção então de usina termoelétrica. Acontece que para o futuro a gente enxerga alguns pontos interessantes da companhia, porque apesar de ser um case, de ser uma empresa muito complexa, ela atua em um modelo de negócios que vai ser cada vez mais a referência no mundo inteiro, porque a gente está saindo de um modelo agora de energia suja, né, de energia que faz muitas emissões de gases poluentes à atmosfera. Inclusive, né, as usinas movidas a carvão representam muito bem esse cenário de energia suja, mas a Eneva também, majoritariamente, tem no seu portfólio esses ativos então movidos a gás natural, porque o gás natural ele é tido no mundo inteiro como gás de transição para uma energia mais eficiente, uma energia mais limpa. Afinal de contas, o gás natural polui infinitamente menos do que o carvão. E ainda assim, o Brasil ele está muito bem posicionado nesse mercado. Tem aqui uma quantidade muito grande de gás natural, então, e até mesmo com o novo marco que envolve a regulação nesse setor, também ficou algo muito mais simples, algo muito mais democrático para que os próximos anos a utilização de gás natural se dê de uma forma mais acessível. Até então ficava, querendo ou não, um pouco restrito a comercialização, a entrega através dos dutos, né, os gasodutos, em regiões, principalmente capitais, ou então no litoral, onde você tinha essa base de ativos de distribuição de uma forma mais acessível. Mas agora com o novo marco do setor, existe a possibilidade de uma interiorização e, consequentemente, como mais cidades do interior do nosso país vão conseguir utilizar, ou pelo menos tem regulação que favorece esse uso do gás natural, a gente espera que empresas então, que estão expostas a esse setor sejam beneficiadas. Então o que a gente percebe é que, apesar de ser um case complexo, com ativos que não são nada triviais de você analisar, mas a empresa tem um modelo de negócios preparado para o futuro, o que obviamente ali fez dela ter otimismo, a esperança suficiente para colocar as suas ações sendo negociadas a um prêmio, né, e fazer ali a fusão entre iguais, 50% para um, 50% para a Vibra Energia. Já o modelo de negócio da Vibra Energia, ele é algo mais conhecido dos investidores, talvez
embora não com o mesmo nome que a gente conheça hoje a empresa. Digo isso porque a Vibra Energia é a antiga BR Distribuidora, que foi privatizada, também fazia parte da Petrobras até alguns 5 anos atrás, foi então desestatizada, né, melhor dizendo, mudou de nome, mas o modelo de negócios ainda é muito semelhante, tá? O que a gente vê é uma empresa que ela tem sob domínio toda a rede de postos da Petrobras. Então, uma companhia que faz a distribuição de combustíveis no Brasil inteiro, é realmente uma empresa gigantesca, pelo menos no quesito faturamento, uma empresa que vende muito, né? Uma metragem, uma litragem muito grande de diesel, de etanol, de gasolina. Então, é uma empresa que é muito relevante para o Brasil. Só que apesar disso tudo, a gente enxerga dois pontos que hoje pressionam um pouco mais a tese da Vibra Energia. A primeira delas relacionada a esse modelo de transição energética, tanto porque é uma empresa, né, que colabora para essa distribuição para setores que consomem, né, consomem e emitem muitos gases poluentes. Então, a gente pode dizer que é um modelo mais sujo e, obviamente, o mercado, né, que está sempre muito atento a essas questões ambientais, sociais, de governança, acaba pressionando um pouquinho essas ações para baixo, porque, quer ou não, elas atuam ali de forma direta ou indireta nessa emissão de gases poluentes. Mas, além disso tudo também, não só o fator, né, de você atuar com esse tipo de produto, mas a gente também enxerga, embora no Brasil não seja talvez o ponto forte, não vai ser o principal mercado, mas um processo de eletrificação dos carros. Então hoje a gente entende que há uma demanda, a demanda, né, estabelecida de carros hoje movidos a combustão que nós temos no Brasil, mas até 2030, 2035, a óptica é que pelo menos ali 1/3 dos carros vendidos aqui no nosso país já sejam carros elétricos. Ou seja, já é um modelo que é ambientalmente incorreto, é um modelo que possivelmente vai vender menos no longo prazo, vai ter uma demanda menor. E além disso tudo, que a gente enxerga que desde a sua privatização, a empresa perdeu muito espaço de mercado, perdeu muito market share. No caso, a Shell ganhou muito, Ipiranga ganhou muito, e a Petrobras perdeu um pouco. Obviamente, nos últimos trimestres, ela conseguiu recuperar parte disso, mas não é a mesma empresa que nós conhecíamos há muito tempo atrás. Ou seja, aqui nós já conhecemos as duas empresas. Agora, para avaliar se esse é um bom negócio, se não é, se vale a pena, se não vale a pena, nós podemos agora utilizar de um conceito chamado sinergias operacionais. Porque toda vez que existe, né, uma empresa querendo comprar a outra, ou duas empresas se fundindo para se tornar uma empresa ainda maior juntas, a gente tem que avaliar o que essas duas empresas somadas podem ser melhor do que a soma de cada uma das empresas separadamente. E aqui nesse caso a gente não enxerga nenhuma sinergia horizontal, apenas uma sinergia vertical. E aqui eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Uma sinergia horizontal é quando uma empresa adquire a outra e as duas empresas são parecidas. Imagina que no caso a Vibra Energia adquirindo a Raízen, ou então adquirindo a Ipiranga. No caso, a Raízen é controladora da Shell, da rede de combustíveis da Shell, melhor dizendo. Então, olha só, são duas empresas que atuam no mesmo mercado. A partir do momento que você tem as duas empresas agora fundidas, o que você poderia fazer? Poderia cortar talvez muitas parte da diretoria, então precisaria ter duas diretorias para uma única empresa de mesma atuação. Você poderia talvez cortar um prédio comercial que por si só aluguel é caríssimo, economizar em custos de pessoal, de escritório, de materiais. Poderia, por exemplo, economizar na logística. Afinal de contas, imagina quantos caminhões precisam ser utilizados para distribuir combustível em um posto da Petrobras no interior de um estado. Agora imagine que você tem um posto da Petrobras e um posto da Shell na mesma cidade. Então, às vezes, o mesmo caminhão você poderia utilizar, compartilhar da sua logística e, obviamente, se tornar uma empresa mais eficiente. Ou seja, quando a gente está tratando aqui de sinergias horizontais, existem algo mais visível para que você consiga ver aonde você consegue cortar custos e, obviamente, aumentar a sua margem de lucro. Aumentando a margem de lucro, o preço das ações sobe. Então, toda vez que a gente entende que existem sinergias, a gente está falando que as duas empresas juntas são maiores do que a soma das duas empresas separadas. Só que nesse caso, como eu disse, a gente encontra aqui uma sinergia vertical, porque uma está ligada à parte de exploração de gás natural e produção de energia elétrica, e a outra está atrelada à parte de distribuição. Obviamente, pode utilizar, talvez a Vibra Energia, pode utilizar essa sua rede logística de alguns clientes, e também fazer a distribuição de gás natural, por exemplo. Pode ser realmente algo a se pensar. Mas perceba que são duas operações diferentes.
Então as sinergias aqui, elas são menos visíveis. Então nesse caso, a sinergia que pode existir em um negócio como esse está muito mais ligada à gestão e à cultura. A gestão, por exemplo, a Vibra aproveitar de alguns contratos que hoje a Eneva tem, e aí poder você fazer a distribuição através de uma rede que a outra já tem, que é mais fácil você distribuir naquela mesma localidade, aproveitar de mesmos parceiros comerciais, de conseguir fazer contratos maiores com o mesmo cliente e aumentar o seu poder de barganha. Então percebo que não é algo tão trivial assim. A gente tem que ver onde as duas empresas vão ganhar esse poder de barganha, vão conseguir atuar de forma conjunta para gerar mais valor para o seu acionista. Mas basicamente essa sinergia, ela está muito mais atrelada à cultura e à gestão daquela empresa. Então é a gestão que vai ter que juntar e encontrar formas das duas empresas ganharem mais dinheiro. Só que aqui também mora um problema, porque sinergias nem sempre dão certo. Às vezes a gente está planejando que vai criar um produto novo, que vai otimizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na prática mesmo não acontece. Inúmeros casos nós temos aqui na Bolsa de Valores. A própria Apvida, com o grupo Notre Dame Intermédica, imaginou que tem uma economia bilionária, ou bilionária, agora eu não me lembro ao certo qual o valor que eles divulgaram, mas seria assim, uma sinergia absurda. Só que já passado aí 2 anos dessa negociação, a gente não viu nenhum avanço concreto, nenhuma grande economia acontecendo. Então, sinergias, apesar de ser uma narrativa muito boa para você vender uma tese, mas na prática nem sempre acontece assim. Até porque também existe o fator cultural. Já são duas empresas grandes, são duas empresas que pelo menos valem 20 bilhões de reais. Então, na hora de fundir, quem que vai ter privilégio? Quem que vai ser mais importante dentro? Será que vai ter uma diretoria? Quem que vai ser o presidente? Vai ser o presidente da Vibra ou o presidente da Eneva? Ou vai ser os dois presidentes que têm visões diferentes de futuro? Então, você promover um alinhamento cultural não é simples. Então, para o caso da Vibra Energia, se você já é um acionista da companhia, eu tomaria ainda mais cuidado, porque nesse caso você está pagando, né, um prêmio para fundir com a Eneva. Afinal de contas, eles mesmos, a Eneva, colocou o preço das ações lá mais caro. Então, para a Vibra, talvez ainda tenha menos benefício do que para quem é acionista da Eneva. Então, de fato, que nós temos hoje, a notícia, né, que ventila no mercado, é que o presidente, né, no caso, ali, a gestão, de uma forma geral, da Vibra Energia, já recusou a oferta de fazer essa fusão em partes iguais, tem 50% para um, 50% para outro. Mas, ao mesmo tempo que recusou essa oferta, também deixou claro a possibilidade da Eneva em refazer ali a sua proposta e reapresentar para a Vibra Energia para que, eventualmente, esse negócio aconteça. Fato é que pode sim gerar sinergia, a gente espera que as duas empresas, caso isso venha a se consumar, dê certo, que o projeto avance, que eles consigam ganhar mais dinheiro, aumentar mais de lucro. Obviamente a gente sempre espera isso de uma empresa, mas na posição de investidor, de analista, eu prefiro esperar algum tempo para saber se de fato isso vai se consumar ou foi apenas mais uma narrativa que não avançou. E lembrando que toda a análise da Vibra Energia já está na plataforma do Simpla Club. O Simpla Club tem todo um ranking de oportunidades, onde nós, analistas, mapeamos quais são aquelas melhores ações para investir. Nesse caso, já até adianto que tem muitas empresas ali acima da Vibra Energia, porque a Vibra, especificamente, não é uma empresa que me agrada tanto. Mas, por outro lado, temos outras várias empresas que hoje se apresentam como grandes oportunidades de investimento. Então, para você conferir essa lista completa de ações, fundos imobiliários, ações no exterior, renda fixa, basta você acessar aqui o link na descrição desse vídeo para você fazer parte do Simpla Club e encontrar as melhores recomendações de investimento. Chegamos aqui agora ao final desse conteúdo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que, em caso positivo, vou te lembrar de curtir esse material, se inscrever no vídeo, se inscrever aqui no canal, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos como esse e eu posso produzir mais conteúdos assim. Agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu e até mais!